Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações para vocês fazerem atividades complementares. Este, gente, é o vídeo 1, ok? 1 de 2. E é para o primeiro bimestre, de acordo com todo o material e toda a parte gramatical que vocês estudaram no volume 1 de 2021 para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Nesta parte deste PET complementar, nós falaremos sobre leitura, sobre a história de Leonardo da Vinci e, principalmente, Simple Past. Vamos rever mais uma vez sobre o passado simples, em língua inglesa, e deixarei novamente para vocês na descrição deste vídeo o vídeo específico sobre passado simples, para ajudá-los. Quem já entendeu pode relembrar, e quem não entendeu ainda, assista, que isso ajuda bastante vocês. Vamos lá. Passado. Aqui nós temos o passado do be, que é o único que tem duas formas diferentes, ok? I was, he, she, it was. Quando for you, we, they, nós usamos were. Ok? Vou até mudar a cor aqui para vocês. Were. E os outros verbos, gente? Temos aqui um exemplo de verbo regular, que a gente adiciona ed. Temos aqui um exemplo de verbo regular, mas que é terminado em y precedido de consoante, que a gente tira o y para colocar o ed. E nós ainda temos também um exemplo aqui de verbo irregular, daqueles que a gente tem que olhar na tabela e saber como ele fica no passado. Todos esses estão na afirmativa, por isso eles mudam. Qual que é a vantagem do passado? No passado, pessoal, nós precisamos de um auxiliar para negar para a maioria dos verbos. E o auxiliar que nós usamos é o did, acrescido do not, que aqui contraído fica didn't. Quando nós usamos o didn't na negativa do passado, o verbo volta para sua forma básica, ou seja, para o infinitivo sem o to. Qual é a exceção? Aqui, neste caso, nós temos o be, porque o be é um verbo modal, e os verbos modais nós não precisamos de auxiliar, a gente só acrescenta o not na frente. Aqui um exemplo de uma tabela de verbos irregulares. Como eu falei para vocês, o be no passado fica was, were. Vocês podem perceber que é o único que tem duas formas. E aqui na terceira coluna nós temos o particípio passado, que nós usamos para os tempos perfeitos. Agora vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês sempre busquem a segunda coluna, onde está o passado simples. Number 1. Did you know? Circle the verb forms of simple past in the text. Você vai circular todos os verbos que estão no passado e você tem que observar porque existem verbos irregulares, que vocês têm que olhar na tabela, consultem a tabela, e vocês têm também verbos regulares, são esses que terminam em ed, e esses são bem mais fáceis de encontrar. Vou ler o texto para vocês. Leonardo da Vinci wrote from right to left. He needed a mirror to read his handwriting. He was a genius. He could write one sentence with his right hand and a different sentence with his left hand. He invented scissors, he drew architect's plans, but never built a building. He lost most of the paintings and drawings he did in Milan. He had many talents. He made models in his notebooks. There were plans for a tank, a helicopter, and a submarine. His scientific observations were 100 years before his time. Aqui está a tradução para vocês. O mais importante aqui não é nem a tradução, é vocês encontrarem os verbos. Aqui eu trouxe para vocês o que eu achei interessante, né? Claro, esse Leonardo da Vinci, esse que era
vamos dizer, a forma que ele tinha inventado do tanque. Esse aqui era uma forma, vamos dizer, um objeto voador não identificado. E essa aqui é a sua pintura mais famosa, a Mona Lisa. Number 2. Use the simple past. O que você vai fazer? O verbo aqui está entre parênteses na forma básica. Você vai ter que pesquisar, olhar na tabela, ver como ele fica no passado. Se o verbo não está na tabela, significa que ele é regular. E aí você escreve ele novamente e adiciona o sufixo ed. We go to the zoo yesterday. The shop opened 2 days ago. Olha aqui, pessoal, essa aqui é uma negativa. Quem ainda não anotou, não lembra, qual é a palavra que a gente usa para fazer a negativa no tempo passado em inglês? Volte para o início desse vídeo que você vai encontrar. Aí você coloca a palavra aqui e o verbo que está no parêntese. Nós temos também uma interrogativa. Na interrogativa, nós precisamos do verbo auxiliar do passado. Depois a gente coloca o sujeito, que aqui no caso é Alice, e depois o verbo principal. 3. O verbo to be no passado tem duas formas. Lembra que eu falei para vocês? Ele é o único que tem duas formas. Quais são elas? He, she, is, are, was, were, ou nenhuma dessas? Marque a resposta correta. Na 4, os verbos destacados abaixo estão conjugados no passado simples. Olha eles aqui. Marched, grew, became. Qual dessas alternativas aqui, pessoal, está correta com as formas no infinitivo, na sua forma básica? Marched, grew, became. Qual aqui são todas as formas básicas destes 3 verbos aqui acima? Leiam com atenção, marquem a resposta correta. Na 5, conforme a regra geral, todos os verbos regulares preservam sua raiz e são acrescidos de... qual é o sufixo que nós colocamos, que eu falei para vocês, os verbos regulares? Essa é fácil, né? Marquem aqui a resposta correta. 6. Quais as peculiaridades do Simple Past? Peculiaridade, aquela coisa interessante, que pertence àquela característica que pertence àquele tempo verbal. Na verbos negativos e afirmativos, verbos modais, verbos regulares e irregulares ou verbos neutros? Essa também já falei bastante aqui no vídeo. Marque a resposta correta. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo interessante. Olha como a gente pergunta no passado. Olha o auxiliar aqui do passado, gente, ó. Did you eat my food? Como nós usamos o auxiliar did, o verbo não muda, ele fica na sua forma básica. Did you eat my food? Você comeu minha comida? Oh, no, I didn't eat your food. Olha aqui a negativa. Ele usou a partícula did, que é o verbo auxiliar do passado, mas o not, nesse caso contraído, por isso tem um apóstrofo aqui. Eu não comi sua comida. Será, gente? Será que você acredita nele? E aí? Tudo fácil para essa semana, né? Coloquei 6 atividades para nós fazermos, porque assim a gente consegue fazer tudo em uma semana. Na próxima semana vem com mais atividades e depois a gente faz as correções, ok? A gente se encontra lá. Bye, bye.